Boa noite. Mari, tá aí? Adleni, consegue me dizer se estão me ouvindo bem? Se está chegando bem aí o áudio, a imagem? Boa noite, Mari. Cabelinho novo. Uma nova mulher, amiga. Isso. Literalmente. Como estamos? Eu estou tentando aqui, vou conectar com o meu celular também para eu conseguir ficar vendo vocês pelo celular. Veja se A Beth dá não tem eco, se áudio. tem algum problema no áudio aí. A Beth não está conseguindo ouvir. Consegue me ouvir bem? Tá tudo certo? Tá dando eco? Deixa eu ver aqui. Beth está conseguindo ouvir? Consegue me ouvir bem? A Beth está colocando que ela está sem áudio. Eu estou escutando você. Ótimo, que bom. É que eu Eu fico estou com com os receio de ruídos. dar um eco Eu quando eu mesmo. coloco o celular, mas vamos lá. Vai melhorar agora. E aqui eu vou pôr só eu aqui, para ficar só Melhorou o ruído? menina. A da Beth entrou ok. Tudo certo? Aqui sim, Beth disse que está ok. O meu está ok também. Combinado. Dá uns minutinhos para as meninas chegarem. Boa Sim. noite, quem está chegando. Um pouco de ruído, melhorou o ruído? Abaixei os volumes aqui. É, Coloquei o eu som. preciso aumentar um pouquinho o teu, amigo. Consegue melhorar, aumentar um pouquinho o teu volume? Consegue? Deixa eu desligar esse. Oi, e agora? Porque eu tô sem fone, meu computador não está aceitando meu Tá. fone. Não, mas tá. Melhorou bastante. Melhorou. É, o ruído era o aparelho aqui, condensador. Tá. Que bom! E aí, como está de Pará? Muito calor aí, Mário? Um pouco. Tem um sol para cada um aqui, né? Né? Então, hoje tinham dois. Olha que Hoje o tinha pessoal dois. aqui no sul tá assim, ai, tá muito calor, tá fazendo 25 graus. Aí eu olhei em Goiânia, tá 35 lá, vai dar 38 graus lá essa semana. Meu Deus do céu, loucura. É isso mesmo. A Ah, Elizabeth pôs uma carinha ali de pavor, de tanto calor.
Boa noite, meninas. Vamos lá, a gente está aqui com a Elizabeth, a Mari, a Adleni. Tem duas Ludmilas aí, mas uma sou eu que estou falando aqui, a outra é só para eu ficar aqui vendo vocês ao mesmo tempo. Tem notícias de alguém mais que vai chegar, Mari? Se a gente pode começar. Temos a Aline vai entrar, tá? A Márcia também vai entrar, a Márcia da Zelari vai entrar. Ótimo, que bacana. Deixa eu mandar aqui mais um aviãozinho. Escrevam para mim aí no chat quem assistiu a primeira aula ou se tem alguém que está chegando só hoje. Informo para vocês que essa aula está sendo gravada também, tá bom? Já está gravando. Quero startar Oi? aqui, Mari, meio que fazendo uma, um briefing, assim, né, para as meninas que, se tiver alguém que não estava na primeira aula. Na nossa primeira aula, a gente falou um pouco do que vai acontecer aqui. Expliquei um pouco sobre a minha história. Sou Ludmila Lima, para quem está chegando e não me conhece. Sou graduada em psicologia, trabalho como psicoterapeuta há 12 anos, tenho 20 anos de formada nessa área. Nos últimos 12 anos me dediquei exclusivamente ao atendimento individual e nesses 12 anos vim formatando o que eu chamo hoje de método sua essência em ação, onde a gente juntou ali, né, toda uma contribuição de tudo que eu estudei e apliquei na minha própria vida, mas também que foi testado ao longo desses 12 anos com os meus clientes, englobando aí a perspectiva de saúde integral. Então, todo o meu trabalho ele parte de um princípio de que somos seres biopsico-sócio-espirituais. O que significa isso? Que nós somos esse ser humano constituído por corpo, mente, emoções e a nossa dimensão sutil, energética, espiritual. Aí você pode dar o nome que fizer sentido para você. A Adlene está dizendo que foi excelente a aula anterior, ok. Elizabeth estava aqui na primeira aula ou não? Está só chegando hoje? Eu não me lembro. E aí a gente conversou um pouco sobre como que isso foi formatado e hoje é também a mentoria que a partir esse ano de 2023 eu comecei a ofertar o meu trabalho exclusivamente nesse formato de mentoria, então integrando tanto essa visão da psicoterapia integrativa, mas também as contribuições da metodologia do coaching que ajuda com que eu consiga então criar um pacote, um processo de 10 sessões e a gente caminha dentro dessa organização. Por exemplo, quando eu falo de gestão de tempo, planejamento de vida, as ferramentas do coaching ajudam muito a gente a visualizar, trazer para o papel, ganhar mais clareza e organizar todo esse mundo interno que muitas vezes é sutil, é muito não palpável, né, muito abstrato, e quando a gente traz para o papel, as ferramentas ajudam muito nessa clareza. E ao longo da minha caminhada como empreendedora e empresária, fui também me formando, me estudando, me capacitando para olhar para o meu próprio negócio e como empacotar o trabalho de uma psicóloga, de uma terapeuta, em formatos mais inteligentes, mais vendáveis, mais aplicáveis às necessidades das pessoas no mundo atual. E assim fui também estudando e tendo contato com grandes mentores, grandes nomes aí do empreendedorismo com propósito e naturalmente fui entrando para dentro do empreendedorismo feminino também e me apaixonando por todo esse ecossistema. Então assim nasceu o método Sua Essência em Ação, ele acontece tanto na mentoria individual quanto na mentoria de grupo, que é o que a gente está startando aqui com essa parceria com o BW7 para vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo o Sua Essenciação em grupo, e a ideia, então, de fazer isso exclusivamente para mulheres empreendedoras. E também as imersões presenciais, já fiz uma primeira que aconteceu no início desse ano, e já tem previsão da gente fazer isso aí no final desse ano.
A Mari está se organizando para a gente levar a sua Essência em Ação e Imersão lá para o Parazão também, e assim a gente vai movimentando. A Elizabeth disse que está chegando hoje, então foi para você, Elizabeth, para quem está chegando também, essa introdução. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando aí no chat. E é isso que a gente vai começar a conversar nesse primeiro encontro, a gente refletir um pouquinho sobre isso, quem eu fui até aqui, quem eu sou e quem eu escolho me tornar. Então, nesses 3 encontros, a gente vai colocar clareza nesse processo de autoconhecimento, para você entender na sua trajetória de vida, quem você é, os seus dons, os seus talentos, como é que isso tem a ver, como eu preciso prestar atenção nisso, ganhar clareza em relação a esses pontos, para eu conseguir pensar, então, a partir desse contato com a minha verdadeira essência, quem eu escolho me tornar. Qual é o sentido de vida, qual é a vida que faz sentido, qual é a vida que eu quero construir e quem eu preciso me tornar para viver essa vida que faz sentido para mim. Então, é um processo de autoconhecimento que nos coloca em movimento, por isso, Essência em Ação, na direção da nossa autorrealização. E hoje a gente vai vamos aprofundar um pouco mais nessa questão do autoconhecimento, com o enfoque de trabalhar um pouco mais de clareza sobre propósito de vida. Porque para eu fazer uma gestão de tempo, que foi o tema mais votado, eu preciso saber o que eu quero colocar ali na minha agenda, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa organizar antes de pensar em gestão de tempo, em planejamento, que é o que a gente vai fazer no nosso 3º encontro, que é a semana que vem, na quinta que vem. Mari, você quer fazer alguma introdução? Quer falar alguma coisa? Dar boas-vindas para as meninas que estão chegando? Fala como é que está o Pará aí, qual que é a expectativa do evento que vai acontecer aí? Então, tá ouvindo? Tá Sim, ouvindo direitinho, sim. tá? Bom, assim, antes de mais nada, eu quero agradecer a Gleni, que está aqui com a gente, estará amanhã também com a gente no evento, né? Eu quero agradecer a Beth está entrando esses dias, na verdade, hoje ela já criou já iniciou a vitrine dela, né? E seja muito bem-vinda, Beth, né? O nosso trabalho, a gente sempre fala muito com a Lud sobre isso, que é um propósito de reunir mulheres de uma forma muito saudável e agregando valor e conhecimento para todas, né? E assim a expectativa para amanhã é muito boa, porque a gente já quer levar esse formato de agregar valor com conhecimento, com troca de experiência, né? E a você, Lud, por trazer para nós dividir esse conhecimento todo, tanto na parte técnica quanto da sua experiência pessoal e profissional que você tem muito grande com a gente, e trazer para nós esse formato. A gente também está muito feliz, porque a gente está com essa expectativa de fazer uma imersão em Belém, né? E então a gente já vai começar nessa introdução para que as pessoas comecem a sentir esse gosto do que é participar de uma mentoria e de uma imersão, né? Que sempre traz são divisores de água, né? Esses momentos assim de mentoria, de imersão, são divisores de água muitas vezes para as empreendedoras, e poder trazer isso nesse momento de forma gratuita pela nossa plataforma é muito gratificante. Obrigada mesmo, Lúdia, eu não canso de agradecer, né? E assim, cada vez que a gente fala, a gente fica mais feliz. A cada realização que a gente tem, a gente fica realmente mais feliz, que é um pouco mais do propósito da gente sair do papel, né? E sendo posto em prática. Então, eu acho que isso que é extremamente gratificante. Então, esse é o sentimento de hoje, mais uma vez, é de gratidão. Muito bom, gratidão também. Começamos aqui gratas, né, pela oportunidade de estarmos juntas, de crescer juntas, sempre é uma relação de troca, né, esse lugar. Eu estou aqui num lugar de explanação, de dividir conhecimento, mas para mim também recebo e aprendo muito, e cada vez é um teste para mim também, uma grande responsabilidade, mas eu estou muito feliz, Mari, assim, com tudo que está acontecendo. A gente está, né, vivenciando mesmo uma conexão de propósitos, se ajudando, uma empenhando no projeto da outra,
ajudando que a gente floresça e entregue o nosso melhor para o mundo, que eu acredito que viver com propósito é isso. É quando eu realmente entendo e passo pelo meu processo de curas e posso entregar para o mundo o meu melhor e não o resultado das minhas dores, dos meus traumas, das minhas feridas, né? Ou entender que mesmo a partir desse processo de lapidação do ser humano, eu escolho ficar com a parte boa, eu escolho compartilhar a parte boa. E tudo está a serviço dessa evolução, né? Meu slogan da minha marca é ouse evoluir. Então, quando a gente entende que toda essa trajetória de vida está a serviço dessa evolução, a gente uma hora começa a perceber e agradecer e juntar as peças, até dos momentos difíceis, das dificuldades, onde ali estava sendo forjado algo que faz sentido quando a gente entende o que é propósito de vida. Então, vamos começar. A nossa proposta hoje é que a gente aprofunde em autoconhecimento. Nós vamos fazer aqui, em 3 aulas, um briefing, uma introdução do que acontece na mentoria Sua Essência em Ação em 10 sessões. Então, obviamente, eu não vou conseguir abarcar com vocês aqui em 3 sessões o que pode, o quanto a gente consegue aprofundar dentro de um processo individual. Existe a proposta da gente fazer vou falar com vocês sobre isso no final da nossa aula, da imersão que vai acontecer, completa, exclusiva para as empreendedoras do BW7, numa ideia, num conjunto de 7 encontros. Então, a gente vai aprofundar tudo que a gente está introduzindo aqui, mas eu, de coração, escolhi assim, falei, o que não pode faltar nesses 3 encontros? Todo o meu trabalho é 100% entrega, eu não brinco de entregar conteúdo, não. Então, peguem um papel, peguem uma agendinha aí, quem imprimiu as ferramentas, esteja com elas do seu lado, quem não imprimiu, elas estão lá no grupo, se você não pegou, chegou depois, quiser me mandar depois uma mensagem, eu envio para você, mas elas vão aparecer nos slides aqui, a gente vai aprofundar. Então, agora é mãos à obra, processo de mentoria é assim, é mãos à obra, é o mentor falando, orientando, guiando a caminhada, mas o colocar a mão na massa, o se empenhar no seu processo é o que faz toda a diferença. Se você não tiver empenhada, nenhum pode ser a melhor mentora, o melhor mentor do mundo que não faz a diferença na sua vida. Então, se comprometer com o seu processo, e eu gosto de trabalhar com gente comprometida. Então, se a gente está aqui essa hora, vocês estão aqui dando o tempo de vocês, a atenção de vocês, tenho certeza que vocês estão comprometidas com você, como mulher, com o seu negócio. E a gente vai aprofundar essa dimensão do autoconhecimento falando sobre o Ikigai, para gerar clareza em relação a alguns pontos fundamentais quando a gente pensa em propósito de vida. Pensar em empreendedorismo com propósito vai nos conduzir a um contato profundo com o nosso ser, porque eu preciso entender quem sou eu em essência, eu preciso entender o que eu vim fazer aqui. Então, isso subentende, com certeza, o visitar as suas próprias emoções, perceber os pontos onde tem travas, onde tem limitações, onde no processo de se colocar em movimento você vai enfrentando dificuldades, vai, às vezes, travando, vai tendo que se superar. A caminhada empreendedora é muito um caminho de autossuperação, mas eu entendo que também, assim como a maternidade, assim como o empreendedorismo, são coisas que chegam na nossa vida para justamente forjar essa nossa melhor versão, e a gente tem que estar o tempo inteiro realmente enfrentando batalhas, né, externas e muitas vezes as nossas próprias batalhas internas. Pensar em empreendedorismo com propósito também subentende que eu acesse não só a minha necessidade material, não só aquilo que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, mas como que eu posso contribuir para mais pessoas. Propósito nunca é só sobre você, propósito é sobre pessoas. Então, um tópico que eu falo, e agora já posso entrar com vocês, é de que como é importante para o empreendedor que quer trabalhar com propósito, investir em autoconhecimento, na sua cura emocional e no desenvolvimento da sua inteligência espiritual. Por quê? Só na nossa força própria, só nas nossas ideias, só na nossa mente, só no nosso ego, a gente vai até um certo lugar. Quando você está empenhado em fazer algo que é melhor para você, para as pessoas da sua volta e, quem sabe, para o mundo, porque a gente pode estar atuando localmente e isso transforma o mundo. Ou tem pessoas que têm já um chamado e um empenho de realmente fazer, se envolver em ações, em negócios, em produtos e serviços que impactam
algo no nível de país, algo no nível de humanidade, né? Tem um ou outro ali que se levanta nesse sentido. Mas o pequeno negócio também está a serviço de algum impacto, de alguma transformação, e quando eu penso em inteligência espiritual, é que essa orientação, essa visão, ela não vem só de você. Ela, no seu processo de conexão com o seu ser, com o que é mais sagrado aí dentro de você, dentro da sua crença, você também vai recebendo guianças desse todo, de Deus, do universo, qual que é o nome que você acredita nesse algo maior, para entender e dar esse direcionamento do que a vida quer realizar através de você. É que o universo tem a realizar única e exclusivamente através de cada uma dessas mulheres que estão aqui com a gente hoje. E a partir desse lugar, eu, mulher, que sou às vezes mãe, esposa, amiga, filha, enfim, todos os nossos papéis, estou envolvida em alguma outra área da vida ali, alguma outra instituição, outros papéis que a gente vai acumulando. Como é que eu organizo o meu dia? Como é que eu organizo a minha semana? Como é que eu planejo o meu mês? Como é que eu planejo o meu ano? Para não me perder em todos esses papéis e conseguir executar isso com foco, com consistência e com isso manter essa consistência e gerar os resultados esperados, né? Então, tudo isso a gente vai passando nas sessões da mentoria e hoje a gente vai falar desses 3 principais tópicos, então, o autoconhecimento, o propósito de vida e planejamento e gestão, que vai ser na nossa próxima sessão. Que foi o mais votado, mas a gente precisa fazer toda essa introdução para a gente conseguir entender como é que, o que vai para esse papel quando eu começo a pensar em planejamento e gestão de tempo. Como eu disse, toda essa fala vai ser numa perspectiva integrativa de saúde, entendendo o ser humano como um ser integral, que a gente tem um corpo físico. Veja se esse papo faz sentido para todas vocês aí, né? Manda um sim para mim no chat aqui. Que não somos só esse corpo físico, né? Não somos só esse corpo material que a gente consegue tocar. A gente tem vários corpos, várias dimensões desse ser humano. Um corpo físico, sim, mas também um corpo energético, sutil, um corpo emocional, então, um corpo mental, a nossa mente, nossos pensamentos, as nossas crenças estão no corpo mental. As nossas emoções, como é que eu sinto, como é que eu percebo as minhas emoções diante do que acontece dentro de mim, do que acontece fora, como é que esse meu corpo reage e por que ele reage dessa forma, tem toda uma explicação da nossa trajetória de vida, da formação do nosso sistema neurológico e como é que a gente reage a isso. Então, frente às situações, eu tenho uma reação, eu dou um sentido para aquilo, né? Como é que eu sinto aquela emoção, que sentido, significado que eu dou para ela, e como é que isso vai influenciar diretamente. Como eu estou pensando, como eu estou sentindo, influencia os meus comportamentos, as minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas ações, a minha fala, e buscar essa integração, né? Que o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, a forma como eu ajo, quanto mais alinhado isso tiver, quanto mais a palavra é alinhamento, né? Essa sensação é uma sensação de integridade. Então, eu sou uma pessoa que o que eu falo é o que eu faço, e dá esse senso de autoridade. Então, aqui eu tenho autoridade para estar falando sobre isso, não é porque eu li uma coisa num livro, achei bonita essa figurinha, não, é porque a minha vida, eu escolho caminhar com essa perspectiva. Isso na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Como psicóloga, foi para mim um grande desafio, por exemplo, falar sobre esse outro campozinho aí, que é o campo espiritual, e integrar todo o conhecimento do desenvolvimento humano, que nas correntes mais atuais já englobam o espiritual. Mas há 20 anos atrás, quando eu me formei em psicologia, lá em Goiás, era proibido você colocar a palavra psicologia e espiritualidade numa mesma frase. Você era visto como meio que um lunático, uma pessoa assim, né? Narizes se torciam quando isso acontecia. Só que eu venho de uma família que a espiritualidade sempre fez parte, desde que eu me entendo por gente, tanto na família do meu pai quanto na família da minha mãe, e principalmente todas as mulheres muito sensíveis e muito inclinadas, estudiosas, minha mãe, inclusive, da espiritualidade. Então, eu nunca consegui ver a vida sem a dimensão espiritual. Ao mesmo tempo que isso foi um presente, foi um desafio, porque ao longo de toda a minha formação, eu falava, tá, e que hora que esse pessoal dessa faculdade vai falar dessa parte, da outra parte? E isso nunca veio. Mas eu fui agraciada da vida ter me conduzido a mestres, a terapeutas, a professores que já falavam disso há 20 anos atrás. Então, nesses últimos 20 anos da minha vida, foi o que eu mais fiz, foi estudar saúde integral, ser humano, desenvolvimento humano, nessa perspectiva.
E por que que toda essa conversa vai fazer sentido com o propósito de vida? Porque eu acredito que a gente só vai atingir a nossa plenitude quando a gente estiver minimamente nutrindo todos esses corpos, tendo esse alinhamento e conseguindo estar no mundo e ser no mundo a partir do contato de todas essas dimensões. Mas a gente recebe toda uma educação, toda uma formação que nem sempre nos dá esse entendimento, muito pelo contrário, às vezes até nega ou recrimina. Então, tomar posse e conhecimento sobre isso, ou por alguma situação que acontece na sua vida, que te dá um sacode, por exemplo, o que a gente viveu com a pandemia, que nos colocou num lugar de questionamento, de reflexões, e dos desafios que surgiram, que de repente a gente passou ali por ter muitas pessoas passaram por um processo de despertar espiritual. Então começa a questionar a vida e ver que a vida tem algo mais, tem algo além. E aí, dentro dessa jornada do despertar espiritual, eu vou descobrindo que eu tenho algo além do que só esse corpo físico. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai falar aqui de uma dimensão física, de uma dimensão, Isabel, será que a gente consegue alinhar todos esses corpos? Na verdade, a gente precisa nutrir, ter contato e conexão com todos esses níveis, né? Então, como é que eu tenho cuidado do meu corpo físico? Aí a gente entra aqui em coisas que já são senso comum, né? Hidratação, alimentação, atividade física, a qualidade do que eu coloco para dentro do meu organismo, né? Embora talvez isso é senso comum, todo mundo já sabe o que é saudável, tem consciência disso, mas nem sempre se aplica. Por exemplo, qualidade do sono, atividade sexual também, a qualidade da nossa sexualidade, quando está fluindo de forma saudável, está tudo aqui nessa dimensão física. A Beth perguntou aqui, amiga, só um parêntese para você continuar. Será que a gente consegue alinhar todos esses corpos? Sim, eu vi aqui. E aí que eu estou dizendo, não é nem alinhar, é se permitir nutrir, é perceber que eu vou cuidar um pouquinho que seja de cada uma dessas áreas, sem negligenciar nenhuma. A gente falou sobre a roda da vida, lá na roda da vida tem 12 áreas, e se você olhar, essas 12 áreas, elas estão falando dessas 4 aqui, que são as dimensões mais principais, né? Então, cuidar das nossas emoções, porque às vezes a gente cuida do físico, mas está negligenciando o emocional. Eu fui o contrário, eu sempre cuidei do espiritual, do mental, do emocional, e negligenciei meu corpo físico durante muito tempo. Não gostava de atividade física, eu fazia yoga, gostava dessa prática, assim, pilates, mas fui ganhando peso, fui não cuidando tão bem da minha alimentação, num processo aí, tipo, lá para 2018, quando eu tive uma virada de vida, eu comecei de volta a cuidar do meu corpo físico, e isso fez toda a diferença, porque a gente precisa desse corpo físico saudável para dar conta de lidar com todo esse rolê que é a vida de uma mulher moderna e de uma mulher empreendedora, né? Então, a importância da gente estar entendendo que existem esses primeiros... A primeira coisa é que a gente entenda que existe tudo isso, né? É importante entender todas essas áreas para eu saber que eu preciso cuidar um pouquinho, que seja de cada uma dessas áreas. E aí a dimensão espiritual. A gente falou na semana passada sobre, eu acredito que sempre vai faltar uma, justamente pelo descuido na rotina diária. Esse vai ser o nosso desafio até no nosso último encontro aqui, que a gente não negligencie nenhuma dessas áreas, nem que seja porque durante uma semana você vai dedicar a essas áreas pelo menos 30 minutos a uma delas. Outras você vai dedicar mais tempo, mas a ideia é não negligenciar nenhuma. A gente falou semana passada sobre o Ikigai, sobre o propósito de vida, que é essa conexão. Isso aqui a gente vai falar, aprofundar hoje. E aí, vamos lá. Quero pegar aqui a nossa roda da vida. Quem fez a roda da vida? Quem não fez, vamos fazer aqui ao vivo e a cores. O que a roda da vida está dizendo? De 12 áreas da nossa vida que são importantes e que às vezes a gente, se não está olhando, facilmente está negligenciando uma área ou outra dessa. Qual que é a atividade? Quem não fez, vai fazendo aí comigo. Vocês vão marcar, replique isso aí no papel, quem está com a atividade impressa, se não fez, vamos fazendo. Qual é o seu grau de satisfação com cada uma dessas áreas? Seja bem honesta com você, avaliando o quanto você está satisfeita com, por exemplo, a sua saúde hoje, aqui e agora. Se a nota for 10, você vai pintar todos esses quadradinhos aqui, essas linhas.
Se for 6, por exemplo, você vai marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai pintar só 6. E assim fazer para todas. Essas 12 áreas não estão aqui à toa, elas foram mapeadas dentro de processos de pesquisa, de entender que um ser humano pleno, feliz, ele está cuidando minimamente dessas 12 áreas. Vamos lá, vamos avaliando aí, dá uma nota rapidinho para o seu grau de satisfação com a sua saúde. O quanto você entende que você está dando o seu melhor. Ah, eu sei que preciso melhorar, mas eu estou satisfeita com o quanto eu tenho dedicado. Então, pode ser uma nota 6, 7, 8. Vão avaliando aí, que eu vou ler aqui o comentário da Elizabeth. Tem um projeto onde tem que dar atenção a 167 mulheres empreendedoras. Como será que vai ficar a minha? Mas o prazer de ajudar me faz viver um pouquinho de cada corpo. Perfeito. É porque, na verdade, quando a gente está nutrindo propósito, quando a gente está nutrindo esse algo maior, existe uma nutrição que vem de cima para baixo, né? Do espírito para o corpo. É diferente de quando a gente está vivendo só na nossa força física. Desenvolvimento intelectual, quando você tem investido em aprender novas coisas, acessar novos conhecimentos, ou através de leituras, ou de uma aula como essa, ou através de cursos, formações, boas fontes no seu Instagram, no seu YouTube, por exemplo, né? Porque a internet está cheia de porcaria, mas tem muita coisa legal que a gente pode acessar gratuitamente, inclusive. O equilíbrio emocional, como é que tá esse aí, hein? Grau de satisfação com o seu equilíbrio emocional. Essa questão do equilíbrio emocional, sim, foi uma coisa que eu busquei o autoconhecimento para ter o equilíbrio emocional, né? Até porque eu sou uma pessoa que eu não falo alto. Então, mas é complicado quando você tem uma situação que você precisa ser um pouco mais enérgico, que é um desequilíbrio, né? Você nem ser muito explosivo, mas também não ser tão calmo. Então, o meu processo de tratamento foi o processo inverso. Eu precisava me posicionar de forma mais incisiva, e isso também é uma questão de você precisar equilibrar, né? Olha os desafios do Porque empreendedorismo. Tenho certeza que foi o empreendedorismo que te cutucou a ter que dar conta de se posicionar. é, Ou até para sair da CLT, eu preciso me posicionar, preciso me expressar. Então, se as emoções eu não consigo lidar, tenho vergonha, tenho medo, está travando essa expressão, né? E aí a gente precisa é, investir nisso. E o autoconhecimento é bem isso mesmo. Através de autoconhecimento, você vai conhecendo melhor sobre você mesmo, sobre as suas emoções. Muito bom, Mari. Aí, a Mari? não estou aqui. Ah. Mas é justamente isso, né? Então, se você. E realmente, o empreendedorismo, ele faz isso, né? Você começa a ter que procurar todas essas áreas aí, mesmo que eu não digo que elas vivam na mediocridade, né? Na área média, porque a gente sempre vai ter um que pulsa um pouco mais alto, mas você tem que estar, né? Em sintonia com todos esses. A ideia não é que a Porque, gente se cobre a nota 10 em todas essas áreas. Isso é exatamente, utópico, não né? precisa ser 10, Mas um equilíbrio. um equilíbrio, né? Porque, assim, como a Beth falou agora, são 167 mulheres, e como que ela fica, né? Então, assim, eu me dou para 160 mulheres, e como é que eu fico nessa contrapartida? Eu vou te falar a minha experiência aí, viu, Beth? Muitas vezes eu também estou dessa mesma vertente, né? Essa doação em excesso. Mas eu te confesso, eu nunca esqueço de mim. Esse é o Eu não ponto, essa é a esqueço. virada de chave. Eu cuido de todo mundo, É, mas eu cuido de é. mim também. Eu cuido de mim também, sério. Essa é a grande. Sério mesmo. E isso é sério, porque quando a gente precisa estar bem para poder fazer essa doação. Então, eu preciso me conhecer, né? Eu preciso me entender, muitas vezes, para que eu consiga me entregar nesta E me proporção. nutrir para que essa entrega seja transbordo. Não vou tirar de mim ou me esgotar para Isso, servir essas seja 160 transbordo. mulheres. Porque se a hora
que a Beth esgotar, quem vai ajudar essas 7 mulheres, essas 160 mulheres? Então, é uma virada de Exatamente. chave que vale tanto para a maternidade quanto para o relacionamento É. amoroso, para o casamento. Enquanto mulher, a gente recebeu culturalmente uma educação, a maioria de nós, de que o ser boa mulher, ser boa esposa, ser uma boa filha, ser uma boa mãe, é o se doar, quase que o se anular em nome do outro. E aí é uma hora que a gente se esgota, e percebe que, e muitas mulheres estão ainda nesse padrão, e quebrar isso não é fácil, mas não é que você vai abrir mão desses papéis, mas que você vira essa chave de que eu cuido de mim também, ou eu cuido de todos, mas também tenho um tempo para mim. Então, vou avaliando aí, a Beth está dizendo, estou com 5 ou 7, acho que estou com nota 5 em uns e 7 em outros, bem difícil de lidar mesmo. Vamos lá, recursos financeiros, realização profissional, contribuição social, quanto que de tudo que a vida me traz, eu recebo da vida, né, através do meu trabalho, dos meus produtos, meus serviços, da minha empresa, mas também da vida em geral, quanto que eu retribuo isso. Então, quando eu faço um trabalho voluntário, não só quando eu, às vezes, invisto financeiramente numa causa ou de uma forma filantrópica, mas o quanto que eu transbordo aquilo que para mim é leve, que é tranquilo, para outras pessoas, quanto que eu contribuo com a vida de outras pessoas, de qualquer forma que seja, né? Nesse entendimento dessa troca, isso é prosperidade, né? Essa roda da abundância aí, de que eu recebo, mas eu também me dou, e por estar me doando e servindo, eu recebo mais da vida. Relacionamento familiar, como é que está isso? Seja no casamento, seja com a família de origem. Na verdade, o relacionamento amoroso está aqui, né? Do lado, casamento. Quem não está num relacionamento como eu, não tem um relacionamento amoroso nesse momento, mas eu posso avaliar isso aqui, se eu estou satisfeita com quem eu estou sendo hoje, estou num relacionamento sério comigo mesma, estou à procura, mas estou bem, estou entendendo que esse tempo de solitude ele é saudável, ele é importante, eu não preciso me dar uma nota baixa, eu posso estar satisfeita com a minha área amorosa, porque eu estou entendendo que eu estou numa transição, estou numa fase, enfim, essa aqui é uma área que às vezes também as pessoas às vezes marcam uma nota muito baixinha, mas qual é sobre o grau de satisfação com essa área? Estou bem solteira, posso dar uma nota boa aqui. Vida social, quanto que além do trabalho eu tenho contato com os meus amigos, isso aqui a gente perdeu muito na pandemia, e muitas pessoas simplesmente não voltaram a se socializar. Enquanto ser humano, a gente tem necessidade de conexão com outras pessoas. Eu trabalho com pessoas desde que eu me entendo por gente. Nesse tempo da pandemia, e agora desde 2020 eu atendo 100% online, eu sinto falta de gente, de abraço, de contato, de ver as pessoas no tete-a-tete. Esse ano está voltando os eventos, está tendo mais esse tipo de calor humano, e eu estava sentindo muita falta disso. Então, essa conexão, essa troca afetiva também é muito importante para nós, nutridora para o ser humano. A criatividade, quanto você consegue deixar a sua marca no que você faz? O seu jeito de fazer as coisas, as suas ideias, aquelas coisas que só você faz do seu jeito. Pode ser nos seus produtos, nos seus serviços, mas no seu modo de ser na vida, né? Exercitar isso. Ou você está simplesmente replicando coisas que outras pessoas fazem, sem ter autonomia de criar, de dar as suas próprias ideias. Tem muitas pessoas, às vezes, presas em contextos corporativos, por exemplo, que elas são completamente tolhidas dessa autoexpressão, né? Então, às vezes, a criatividade está bem baixinha. Espiritualidade, quanto eu tenho nutrido essa conexão com esse algo maior, com algo fora de mim, né? Qualquer que seja a sua, que não é sobre religião, mas a sua prática espiritual, a sua crença espiritual, a sua crença em algo maior. Tem pessoas que não acreditam nesse algo maior, mas às vezes tem uma conexão profunda com a natureza, um respeito, se sentir parte desse algo maior. Para outros vão chamar isso de Deus, essa conexão, de às vezes ir a um templo, tem aquele templo ali, mas também mais do que só a ida a um templo físico, é esse cultivo desse templo interior. O tempo que você passa com você mesmo, que você faz ali suas respirações com consciência, as meditações, as suas orações, um lugar assim de se elevar, né, em pensamento, em conexão com algo maior. É desse lugar que muitas vezes vem os direcionamentos, as ideias, as visões que você pensa. Um dia, Mari, vou criar o tal de um BW7 aí. Isso aí é visão, isso aí é algo que vem de uma inspiração, não surge assim do nada, né?
E o empreendedor sempre é alguém de visão. Então, enquanto a gente, como empreendedor e empreendedor que quer viver o seu propósito, é imprescindível que vocês tenham essa prática espiritual. Porque muitas direções, muita clareza, muitas boas ideias, muita solução dos desafios surgem dessa conexão com esse algo maior. Porque os nossos problemas, os nossos desafios, nunca vão ser resolvidos no nível do problema. Então, tem um nível ali que criou aquele problema. Para eu buscar uma solução, quando eu expando a minha visão, quando eu ganho perspectiva, quando eu olho aquilo de fora, eu tenho muito mais oportunidade, possibilidade de ter uma solução mais clara, mais assertiva. A última área aí fica plenitude e felicidade. Eu acredito, que é para você avaliar o quanto você se sente pleno e feliz, mas para mim, essa sensação de plenitude e felicidade, ela vem justamente do equilíbrio de todas essas outras áreas. Então, quando você for marcando aí, muito provavelmente a sua roda da vida não deu uma roda. Se a sua roda da vida deu uma coisa assim meio esquizofrênica, não tem problema, é assim mesmo. É muito difícil sair uma bolinha muito perfeita. Mas qual que é a tarefa nessa atividade? A gente entender se tem notas muito baixas, tem alguém que está com nota muito baixa, assim, tipo, tá 1, 2, 3, avalia isso, sabe? Ou não, tá quase, tá tudo bem gordinho, ou tem uma disparidade muito grande, isso é uma coisa que acontece muito, umas bem cheionas e umas bem magrinhas, assim, faltando nutrição naquela área mesmo. Avalie a sua roda, perceba o que que te chama atenção. A primeira avaliação é essa. Não necessariamente é a que está a nota mais alta ou a nota mais baixa. Mas o que que te chama atenção? O que que essa roda te diz? Como a gente está com um elemento visual, é muito simples essa atividade, mas geralmente a gente faz assim, caraca, não sabia que estava desse jeito, ou realmente tá ruim, eu estava sentindo e agora eu vi, porque é como se fosse um exame, né? Eu, como psicólogo, não tenho como pedir exame, mas a roda da vida é um primeiro diagnóstico que a gente faz na sessão, é, e a gente consegue enxergar algumas coisas da dinâmica da vida dessa pessoa. E aí o ponto da reflexão é o seguinte: qual dessas áreas você sente que você precisa colocar mais foco, mais atenção, mais energia, e não necessariamente a que está com a nota mais baixa, mas que melhorando essa área, o desempenho dela, você consegue impactar essa área específica, e com essa melhora dessa área, você consegue talvez distribuir melhor a sua roda, harmonizar, porque a ideia não é atingir 10 em todas, a ideia é harmonizar a sua roda para ela ser uma rodinha. Então, se tem uma área que está muito negligenciada, eu preciso, em algum momento, nutrir aquilo ali, para começar a ter uma rodinha. Porque se a gente pensar, do jeito que está a sua roda aí, vamos pensar que seu carro tem essas 4 rodas rodando desse jeito aí. Se está ali cheio de papo, cheio de altos e baixos, como é que vai ser o funcionamento desse carro? Vai dar uns trancos, vai parar, não vai rodar direito? E essa é a ideia, que a gente encontre harmonia para que a sua vida possa fluir com harmonia. Então, tentar ver, quem está aí, fala para mim, qual que é a área que você identificou, Beth, Mari, deixa eu ver se a Aline já chegou aí, a Leni tá aí. Dileni, quem está aí para a gente, me digam, qual que é a área que vocês identificam que faz sentido hoje você colocar foco, energia e atenção para que com a melhora dessa área você consiga distribuir melhor a harmonização da sua roda da vida. Eu faço aqui um adendo, né? Pela minha própria experiência, né? Assim, eu sou católica, né? Praticante, e essa questão da espiritualidade com o equilíbrio emocional, tá? Ele me levou à criatividade, tá? E vem a Só para expressão, né? gente fazer um link de como a roda da vida, né? Como essa roda, quando realmente a gente ela se conecta de uma forma que realmente, como você falou, o carro começa a andar de forma diferente. E essa questão da espiritualidade, o trabalhar a respiração, né? O trabalhar, buscar ferramentas de equilíbrio, né? Através de meditação. Que meditação as pessoas elas muita gente parte do princípio que meditação eu tenho que sentar em posição de lótus, né? E fazer ali, ficar ali horas
sem falar nada, só respirando. Não, não é bem assim que funciona. Não é assim. Você pode meditar 5 minutos, né? Você se exercita por 5 minutos todos os dias. Você já começa a sentir uma diferença gritante na sua vida. Por incrível que pareça, quando você começa a focar em você mesmo, porque a meditação ela faz isso. Você foca em você, né? Está desligado o seu áudio, Ludi. Teu áudio desligou. Não, é o Moto G8 aí. Quem que tá com esse... só para mutar, não tô conseguindo mutar ele. Tá dando interferência aqui. Acho que é o meu. Acho que é Você o tá com meu. dois telefones? Não, estou só com um. Não, o seu tá aí, o seu tá ok, ó, que eu tenho que ficar logado como Moto G8. Eu não sei É, porque ele tá aqui sem eu conseguir é, mutar. não sei. Entendeu? Então, assim, essa questão da espiritualidade, ela leva você, inclusive, para esse lado do autoconhecimento, né? Que faz você parar, inclusive, e pensar numa atividade física, entendeu? Que foi o que eu fiz. Eu fui para yoga, né? E essa questão de você de você parar todos os dias e você fazer uma meditação, você parar 5 minutos para você refletir, muitas vezes, no meio de todo um frenesi de vida que a gente leva, né? Acelerar o pensamento, acelerar o corpo, fazer pequenas pausas, né? Exatamente, fazer pequenas pausas no meio de tudo isso. Gente, vocês não sabem o quanto isso faz diferença, porque são os pequenos detalhes, são as pequenas coisas que vão fazendo as grandes, né? Então, Os quando bons você começa hábitos, né? Os hábitos pequeno, saudáveis. são exatamente os hábitos saudáveis. E aí você vai criando esse hábito de fazer, de meditar, né? De fazer uma oração diferente, né? De fazer como é que eu posso dizer? Começar a trazer práticas, como aquilo que você falou, né? Tem um ser maior no meio disso tudo que muitas vezes ele precisa dessa conexão que a gente para tão pouco para fazer isso, que essa conexão com ele é tão rápida de se fazer que a gente deixa isso passar desapercebido, né? Faz toda Então a eu acho, diferença, né? Quando eu passo a é, viver na vida conectado com o meu espiritual ou quando eu estou só no material. Simplesmente mostrou exatamente, a vida completamente diferentes, né? Tem uma exatamente, frasezinha que eu gosto, Mari, que é a seguinte, que diz que assim, a oração é o upload para o céu. Nossos é, pedidos, nossas petições, nosso clamor, e a meditação é a oportunidade que a gente tem de ter o download do o céu. download, é exatamente isso. Gostei E aí disso. vem essas inspirações mesmo, né? Ideias, a É, criatividade. Isso é dado de pesquisa que você trouxe. Isso já está mapeado. Vai lá, eles põem a pessoa para meditar e com aqueles aparelhos, como é que isso muda, desacelera a atividade do cérebro. O cérebro está lá todo vermelho, amarelo, verde, bem ativo, bem inflamado, digamos. Com a prática meditativa, ele fica azulzinho. Ele resfria, ele diminui a atividade em várias áreas. Outra coisa, 5 a 10 minutos de meditação, isso já foi mensurado. Não vou saber qual que é o estudo, mas isso aí está fácil de achar na internet. Mas é das universidades da Inglaterra. 5 a 10 minutos, hein, gente? Você para, fecha seus olhos, respira com consciência, desacelera o corpo, observa a sua mente, não é parar de pensar, é observar a mente, o fluxo mental. Com a prática, isso vai ficando desacelerando esse fluxo mental, porque meditar é igual andar de bicicleta, aprender a dirigir. Você não vai fazer isso de uma hora para outra. Uma hora você precisa de trem, e aí uma hora flui. E aí, 5 a 10 minutos por dia aumenta os níveis de foco, de atenção, de criatividade, de produtividade. Então, isso é dado científico, não é invenção da Mari que está falando aqui só porque é para concordar comigo, não. Muito bom, Mari. Então, aqui, ó, a Beth está dizendo equilíbrio emocional e realização profissional. Vamos fazer um raciocínio, a gente precisa escolher uma. Se eu investir no equilíbrio emocional, eu melhoro a realização profissional? Ou se eu investir, focar na realização profissional, aí de repente eu até ganho mais grana e tal, e invisto no equilíbrio emocional? Ou é o contrário, eu mais equilibrada,
centrada, regulada, consigo ter melhores decisões, escolhas e melhor, inclusive, o profissional. Escolhe uma. Não tem certo e errado. É o que faz mais sentido para você. Só que tem que escolher uma. Eu gosto muito da questão do equilíbrio emocional, sinceramente. Eu não sei se é porque, exatamente, a Beth também concorda, né? Eu não sei se é porque eu me volto muito para isso, né? Eu sempre, talvez até a questão quando eu tive as três crises, eu costumo dizer, quando eu tive as três crises da ansiedade, depressão e síndrome do pânico, todas juntas, né? Foi justamente em busca do autoconhecimento e do equilíbrio emocional que eu saí das três sem tomar um medicamento, né? E assim, eu busquei o equilíbrio emocional porque eu sabia que dentro de mim tinha alguma coisa desequilibrada e que eu precisava encontrar. E, na verdade, a Aí, depressão e a ansiedade tem essa questão bioquímica, mas ela está te contando algo que precisa ser visto, é, né? E quando você vai olhar, olha a causa, a coisa se regula, se ajusta. E é exatamente, possível, né? A gente conseguir essa autorregulação sem medicação. Quando não tem jeito, tá tão desregulado, crise intensa, a medicação faz sentido e é importante. Mas não é ela que resolve, né? Não vai na causa. exatamente. E aí a minha ideia foi justamente ir na causa, né? Mesmo sem ter um acompanhamento profissional, porque na época eu estava financeiramente não tinha como pagar um profissional para fazer isso, mas eu fui em busca desse conhecimento em todas as fontes que poderiam me trazer isso gratuitamente, né? E aí, quando se chega na questão da espiritualidade, que a gente vai para a espiritualidade, foi que o Espírito Santo veio e disse assim, existe um lugar que as mulheres ainda estão precisando de apoio, o BW7 veio, né? É muito difícil das pessoas entenderem, acreditarem nisso, mas foi verdade. E então, quando a gente busca esse equilíbrio, a gente faz o download e o upload, né? A gente realmente assim começa a ter luz de onde a gente nem imagina que vem. De verdade, assim. Então, eu E sou do a equilíbrio. partir desse lugar começamos a falar em propósito de vida. Enquanto a gente ainda não chegou É, nisso, a gente às vezes está repetindo condicionamentos, está vivendo uma vida muito só no material, com conceitos de sucesso que foram implantados na nossa cabeça, a serviço de qualquer pessoa, menos da gente mesma, muitas vezes. Então, todos esses questionamentos, toda essa busca interior, essa busca por conhecimento, vai trazendo esse lugar que a Mari está mencionando, e aí a gente vai mudando a forma como a gente se vê mais profundo, a gente se conhece melhor, a gente responde ao mundo de uma forma diferente. A próxima ferramenta, eu vou falar rápido aqui hoje, porque a gente tem pouco tempo, mas lá na nossa terceira aula tudo isso vai se conectar, tá? Mas guarda essas 12 áreas daí, porque na próxima aula a gente vai usar essa ferramenta aqui, que é mapear a sua semana. O nosso desafio vai ser pôr essas 12 áreas na sua semana. De segunda a domingo, vai ter que aparecer as 12 áreas. Vou só dar esse spoiler, mas vamos lá prestar atenção aqui no Ikigai. O Ikigai está aí para vocês preencherem aquela ferramenta que eu trouxe na aula passada, isso aqui, ó. Só que ela está agora no formato da ferramenta, mas é exatamente a mesma coisa. O que vocês vão fazer? Refletir, então, sobre o que eu amo fazer, o que eu sou boa em fazer? O que eu posso ser paga para fazer? O que é bom para o mundo? Então, vou escrever aqui. O que eu amo fazer? Não só como trabalho, pode ser os seus hobbies, pode ser as coisas que você faz com, sei lá, com tesão. Amo fazer isso, cara, nem vejo o tempo passar. Quando eu vi, passou 5 horas, eu nem percebi. Amo fazer aquilo, é fluido para mim, adoro. Gosto de cuidar de planta, gosto. Porque ali você vai vendo os seus interesses, o que tem de comum. E de repente deixa isso aí, porque aí, de forma criativa, uma hora, de repente, você pensa uma coisa que você nunca imaginou que você fosse trabalhar com isso, vira o seu trabalho. Por exemplo, eu nunca imaginei que eu fosse ser palestrante. Mas o amor ao conhecimento me fez acumular tanto conhecimento que eu gosto de falar para as pessoas sobre isso. Mas eu precisei vencer algumas curas, passar por algumas curas. Por exemplo, eu morria de medo de falar em público. Hoje eu fiz um post sobre isso. Mas é muito doido, porque de repente você está fazendo algo que você nunca imaginou que você fosse fazer. E propósito tem muito isso, porque a gente passa por cursos, por liberações, por conexões, que de repente uma hora tudo faz sentido. Então, mesmo que você pense, não faz sentido nenhum eu escrever isso aqui, mas eu amo fazer, então escreve.
Você ama, você vai escrever nesse quadradinho aí do amo fazer. Outro ponto, o que eu sou boa em fazer? Sabe aquela coisa assim, Mari, que as pessoas te buscam? Não, isso aqui a Mari vai resolver. Tô vendo que a Carol tá aqui, ó. A Carol tá despertando uns dons e talentos dela, que agora eu já sei quando eu precisar de alguma coisa, que eu já sei quem que eu vou procurar. Porque eu sei que ela faz bem. E para ela fazer bem, ela faz aquilo em 5 minutos, eu levaria 1 hora para fazer o que ela faz em 5 minutos. Então, você passa a ser referência de algo, as pessoas te procuram por aquilo, ou você faz de uma forma muito mais fácil que as pessoas à sua volta. Quer dizer que você é bom em fazer aquilo. Mapeia essa área aí também. Outro ponto. O que eu posso ser pago para fazer? Porque Ikigai é um conceito, inclusive está tendo uma série no Netflix, eu ainda não assisti, que é o Sobreviver 100 anos e o mapeamento das áreas azuis, né, no mundo. O Ikigai, ele é um conceito de uma ilha chamada Okinawa, tem um episódio sobre isso nessa série. Ikigai significa motivos para levantar da cama. Oi, Carol. Ah, ela já assistiu, ó, super recomendo. Então, vamos lá, também quero assistir. Vou assistir nesse final de semana já. Pronto. Isso. E aí o Ikigai significa motivos para levantar da cama. Tem pessoas que traduzem como propósito de vida, sentido de vida, razão de viver. Porque lá eles mapearam que as pessoas que vivem mais tempo, mas não é vivendo mais tempo, 100 anos, 112, 10 anos de idade, de qualquer jeito, é vivendo com longevidade, com qualidade de vida. Então, nessa ilha, eles mapearam que essas pessoas tinham um estilo de vida, uma filosofia de vida que contemplava tudo isso. Então, o ser pago para fazer quer dizer que eu faço o que eu amo e eu recebo por isso, porque eu tenho um mundo material que eu preciso nutrir. Eu tenho uma vida material que eu preciso de dinheiro, bufunfa, money, para poder me sustentar. Porque não é. Existe uma crença que a gente quebra quando a gente vai trabalhar com propósito, que é o seguinte: ou eu vou ser feliz ou eu vou fazer o que eu amo. Ou eu vou ganhar dinheiro, ou eu vou ser feliz, ou eu vou fazer o que eu amo. Como se eu tivesse que escolher. Tira esse ou e coloca: eu vou fazer o que eu amo, eu vou ganhar dinheiro com isso e eu vou ser feliz. Então, quebrar essas crenças limitantes para que a gente possa colocar esses erros aí e entender que sim, eu posso ser pago para fazer e bem pago para fazer o que eu amo, o que eu posso fazer, o que eu sou bom em fazer e integrar isso com o que o mundo precisa. O que significa esse quadrado aí do mundo precisa? Quais são as dores, os problemas que as pessoas têm que o seu produto, o seu serviço, aquilo que você ama fazer, o que você é bom em fazer, pode resolver? Pode ser uma medicina para aquela dor, pode ser um remédio, um anestésico para aquela dor, pode ser uma solução para aquele problema, pode ser uma resposta para aquilo que a pessoa que ela está buscando. Então, pensar sobre isso, escrever sobre isso, trazer esses elementos e, com reflexão, tentar encontrar esse ponto em comum aqui, ó. O que conecta essas 4 áreas? Então, aqui você encontra a possibilidade de fazer algo que vai fazer sentido para você, que vai ter condições de nutrir a sua vida, de você ter uma vida satisfatória. E aqui você vai encontrar também o seu conceito de sucesso. Porque a conexão disso aqui vai te dar as condições de criar e viver a vida que faz sentido para você. Talvez não vai dar para fazer o modelo padrão de sucesso que a nossa sociedade prega, mas talvez esse sucesso que a nossa sociedade prega nem é sucesso para você. Então, entenda qual que é o seu conceito de sucesso. Qual é o seu conceito de felicidade? Tenha coragem e ouse evoluir, ouse questionar esses padrões. E se permita entender qual é o meu conceito de sucesso. Qual é a vida que vale a pena viver? Que vida eu quero viver daqui 5, 10 anos? Então, ganhar clareza desse projeto de vida. O que eu faço hoje precisa estar a serviço daquilo que eu estou querendo construir. Quando eu não parei para pensar no meu futuro, quando eu não parei para pensar o que eu quero para mim, e minimamente projetar a minha vida, às vezes eu estou me perdendo e quem está conduzindo o meu agora são outras pessoas, são sonhos de outras pessoas, são objetivos de outras pessoas, e no médio e longo prazo você não construiu nada que é seu. E lá na frente você começa a questionar. Então, às vezes, a gente tem pessoas de 40, 50, 60 anos fazendo esse questionamento, que talvez a gente hoje pode já começar a se questionar e não precisar passar por isso lá na frente. Já vai, hoje, o seu agora está a serviço da construção de um futuro alinhado com a sua essência, com essa vida que faz sentido para você viver. Lógico que isso vai te custar se transformar nessa pessoa. Por isso, o autoconhecimento vai te ajudando, a espiritualidade vai te ajudando nesse processo
de desconstrução de muita coisa, mas também da construção daquilo a partir da sua verdade. Tá fazendo sentido aí, meninas, para vocês? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Me deem um feedback aqui, tô falando muito rápido ou não. Sim. Vou lá, vai eu falar, né? Presta atenção. Quero só que vocês Bem entendam claro. assim, ó, faça, eu tô falando rápido, mas você pode, isso aqui você põe num caderninho e veio uma ideia, você vai continuar escrevendo, escreve, continua construindo, não tem que sair tudo daqui agora, não. Exatamente isso. É você realmente. Você é mil, a Beth, colocando aqui. A Leni colocou sim, faz todo sentido. E assim, quando eu coloquei a consultoria lá no início, lá nos primórdios, lá em 2011, né, que eu trabalhava em telecom, estava tentando virar essa chave mais seletista, né? E quando eu olhei e disse, gente, o que eu sei, eu posso levar para pequenas empresas, né? Que é um treinamento qualificado, que é uma intermediação de conflito, que é uma admissão bem feita, né? Que é mudança de cultura. Senão, gente, eu preciso levar isso. Eu preciso fazer alguma coisa diferente que eu ame, né? Porque assim, eu gosto muito de pessoas e eu gosto muito de ensinar para que as pessoas andem com as próprias pernas, né? Eu sempre parti do princípio que quanto mais eu puder ensinar aquilo que eu sei, melhor eu saio de férias, né? Já parou para prestar atenção nisso? Que quando você trabalha numa corporação, que você consegue passar para o seu colega de trabalho tudo aquilo que você sabe fazer, quando você sai de férias, ninguém liga para você. É meu sonho. Era meu sério, era meu sonho. Não, gente, eu vou sair de férias, por favor, não me liguem, porque tudo que eu sei, tudo que eu faço está ali, fácil, né? E eu comecei a criar coragem para levar esse sonho adiante, Você né? se permitiu ser substituível. Você saiu do É, lugar de que eu sou insubstituível. Muitas vezes a pessoa está é, apegada, eu não posso delegar porque ninguém dá conta de fazer como eu, e a é, gente se sobrecarrega. Então, quando você se permitiu ser substituível, em nome das suas férias, que provavelmente você deve ter querido muito tirar férias, ou teve anos que não tirou férias, ou estava precisando muito de um descanso, ou já desde sempre valorizou o seu descanso, você se permitiu ser substituível, você se permitiu delegar, né? E ali já estava sendo forjada uma empreendedora, porque essa liberdade que você se deu, essa capacidade de ajudar o outro, de orientar o outro, de passar o seu conhecimento, porque muitas pessoas ficam inseguras, não, se eu ensinar, ele vai rolar no meu lugar, né? É, exatamente. ali você estava numa postura de segurança, e tanto que quando a vida te convidou para ter essa segurança, ela já estava instalada, né? Já estava aí, de alguma forma. Quero passar um vídeo, Mari, essa sua fala me chamou, eu separei o vídeo aqui para usar em algum momento, eu vou passar ele aqui agora. Ele tem a ver Que com ótimo. trajetória de vida, coisas que acontecem na nossa vida. É, esse vídeo fala sobre a maternidade, mas, por exemplo, pode ser a trajetória no mundo corporativo, o dia a dia, a sua trajetória de vida na vida pessoal. E a vida nos coloca em lugares, às vezes a gente quer voltar, e às vezes as coisas não são como a gente gostaria. E a vida nos coloca nesse checkmate, assim, que a gente precisa tomar decisões e às vezes fazer transições, né, mudanças. Porque aquilo que a gente gostaria que tivesse acontecendo não aconteceu da forma como a gente esperava. Esse vídeo fala de uma mulher que está querendo voltar para o mundo corporativo depois de ter sido mãe. Mas eu quero que a gente leia eu quero falar também, porque eu nunca gostei do mundo corporativo, eu sempre gostei de trabalhar sozinho. Eu fui seletista 2 anos da minha vida, eu trabalhei com meu pai, então eu era filha do dono, depois quando eu me casei, eu tive carteira assinada por 2 anos e para me mostrar uma coisa, que eu não queria ter patrão nunca mais na minha vida. Serviu para isso, esse tempo que eu fui seletista. Depois disso, me tornei profissional liberal e sou empreendedora desde 2017. Então, o mundo corporativo que esse vídeo vai trazer, para mim não fazia sentido. Mas, justamente, não querer entrar nisso foi por onde eu comecei a empreender. O empreendedorismo fez um sentido. Para você que foi do mundo corporativo há muito tempo, quando você quis sair, o empreendedorismo foi a saída. Então, o que hoje a gente está falando sobre mulheres empreendedoras, mas eu vou mostrar o vídeo
E aí eu quero mas é uma dor de todas nós, em algum nível, como mulheres, a gente já sentiu isso e já viveu algo dessa forma. Conseguem ver? Ainda não. Ai, eu acho que Eu tô vendo. saiu. Aí. Vai. Agora já. Então, vamos prestar atenção, que é um videozinho de 3 minutos e quase 4 minutos. Está muy bien su currículum y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada. Verás que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tiene una formación realmente buena. Pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto y mire, no le voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral. Hay una serie de años que no pones nada. Ya, es que fui madre y me dediqué a mis hijos. Pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido. Lo único que aquí aparecen unos años que no has escrito nada, no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal, qué interesante. ¿Y exactamente en qué consistió? ¿A qué te dedicaste? ¿Y estos años en qué compañía? Y la verdad es que no se lo puedo decir. ¿Espía o No exactamente, no lo diría yo así. Su currículum es realmente bien. Pero la hemos llamado sobre todo porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias no exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa. ¿En qué empresa dice que desarrolló todo esto? E agora? Deixa eu voltar aqui para a A apresentação. maioria das pessoas que viraram ex-diabéticas deixaram de Pera aí, comer essa meu fruta Deus. inocente comum na fruteira. Pera aí. Voltou? Voltou. Voltou. Assim, a Adlene colocou aqui muito bom. É uma decisão muito difícil você sair do mercado para cuidar de filho. Eu fiz isso, né?
Eu fiz. Eu passei, só voltei para o mercado depois que a Carol já estava na escola, com 2 anos e meio, já para 3 anos, né? Falando, podendo contar em casa o que estava acontecendo na escola. Então, eu passei quase 3 anos fora do mercado para ser mãe, né? E assim, quando você volta para o mercado de trabalho, que você realmente diz que você é mãe, principalmente de uma criança pequena, a resistência do mercado de te colocar para dentro é muito grande, porque ela sabe que você vai ter que em algum momento sair para levar a criança ao médico, né? Uhum. E só que aí você, quando eles veem que você consegue conciliar tudo isso, eles valorizam você de uma forma diferente. E que é observar que como a maternidade forja essas É, capacidades, porque para mim foi muito isso. A Ludmilla empreendedora, ela foi forjada na maternidade. Que tinha 2 filhos e se virar sozinha numa cidade que não era minha. Depois, quando eu voltei para minha cidade, aí já tinha os 2 filhos, né? Em Brasília eu morei, só tinha um filho, mas depois, quando eu voltei para Goiânia, teve o outro pequeno e aquela correria, aquela loucura, que mesmo tendo minha família lá, meus pais, minha mãe trabalhava fora, então, assim, foi ter que se virar e desenvolver todas essas habilidades. Quando eu precisei dar conta de tantas outras coisas, eu já estava capaz de fazer aquilo sem perceber que eu estava capaz de fazer aquilo. Então, por que eu trouxe esse vídeo? Porque a nossa trajetória de vida, se você for vendo, ela vai te capacitando e vai te trazendo essas habilidades. Então, quando a gente vai pensar em propósito, é olhar para essa trajetória dando esse novo sentido, porque ela começa o vídeo, é uma lacuna, no seu tempo você não fez nada, e quando ela muda a narrativa para ela e para as pessoas, ela traz novos sentidos. Então, é a gente entender a nossa trajetória de vida e trazer essa narrativa de sentido, de construção, de que ainda não estou pronta, mas eu estou em construção e eu posso fazer uma ressignificação positiva disso e tentar tirar o melhor de todos esses mundos, de todas essas situações, inclusive dos perrengues, dos problemas, das dificuldades, dos momentos de superação. E muito do que a gente foi aprendendo a buscar soluções ou a se virar, de repente vira um produto e um serviço. Muito das dores que a gente enfrentou e superou, gestão de tempo. Por que hoje eu falo de gestão de tempo? Porque eu precisei fazer isso. E ter feito isso mudou drasticamente o atingir dos meus resultados. Então, mas eu precisava gerir 2 filhos, marido, casa, trabalho, família. Isso na época que eu estava em Goiânia ainda, né? Hoje a minha realidade é diferente, mas assim, toda essa loucura, essa insanidade que as pessoas falam, mas você não pode fazer o que eu falei, não sei. Inclusive, eu esgotei nessa época, mas hoje, inclusive, eu falo também sobre gestão de tempo, porque na gestão de tempo bem feita, você não se esgota. Porque é justamente isso, você se coloca na sua agenda. Tem todo mundo, mas tem você. Tem a segunda de manhã, que é da Ludmilla, ninguém me tira. Tem a quarta de manhã, que é da Ludmilla, ninguém me tira. E aí, nutrida, organizada, com tempo para cuidar da minha casa, para cuidar de mim, para cuidar das outras coisas que são importantes, para nutrir as outras áreas da vida, eu tenho energia para dar conta de todo o restante. Então, essa ideia desse vídeo foi para a gente pensar dessa forma e tentar, se precisar, ressignificar a nossa história. O que eu quero que vocês também reflitam? Não vou entrar nisso, porque a gente não está na mentoria completa ainda, mas vocês estarão com a gente. Que vocês pensem também, mais do que o você faz, o como você faz. Mas o mais importante é o porquê você faz o que você faz. Propósito é por que eu levanto da cama. Por que eu faço o que eu faço. Por que eu estou aqui essa noite, na quinta-feira, dando aula para mulheres empreendedoras. Por que eu topei essa collab com a Mari. Tem porquês muito profundos e muito maiores do que essa aula que me motivam a estar aqui. Vou pegar um bem expandido ali. Um mundo de mais paz. É um sonho, algo que eu acredito, algo que eu quero estar a serviço. Porque eu acredito que quando uma pessoa atinge a sua paz interior, só essa pessoa é capaz de trabalhar pela paz fora. Mas ela tem a paz dentro dela. Se ela não está feliz, se ela não está alinhada, se ela não está atingindo esse equilíbrio, essa harmonia na própria vida, como é que ela vai ser alguém que expressa isso para as pessoas? Então, quando eu estou aqui falando sobre tudo isso com vocês agora também são ativistas da paz. Quando vocês começarem a entender que eu estou
construindo a minha paz interior, a minha felicidade, e essa pessoa mais equilibrada, mais saudável, mais feliz, ai, tá me dando... Deixa eu beber uma água aqui. É capaz de entregar algo diferente para o mundo. Aí, sei lá, qual que é o seu porquê? Por que você faz o que você faz? Pense sobre isso. Outro ponto muito importante, ó, o over delivery aqui, ó, a entrega. Refletir sobre os seus valores. Tá perto aí do porquê, tá perto do propósito de vida também. Porque tudo isso precisa aparecer no seu planejamento de vida e, a partir do seu planejamento de vida, você pensar seu planejamento semanal, seu planejamento diário, mas a gente precisa ter essa visão macro, né? O que é o mundo que eu acredito? Qual é a vida que eu quero viver na minha velhice? Qual é o nível de qualidade de vida que eu quero viver? Qual é o tipo de lugar que eu quero frequentar? Que tipo de pessoas? Que tipo de roupa eu quero vestir? Que tipo de carro eu quero andar? Que tipo de casa eu quero morar? Em qual lugar? Eu quero morar perto da praia? Eu quero morar no meio do mato? Eu quero morar na cidade grande, numa cobertura, num duplex, ser vizinho do Neymar? Qual é o seu conceito de sucesso? Se isso precisa estar claro para você entender como é que você quer usar o seu tempo hoje. Então, quais são os valores que guiam esse conceito de sucesso? Isso é muito pessoal e intransferível. Quando a gente quer pôr todo mundo no mesmo pacote, no mesmo quadrado, muito do sofrimento humano vem disso, porque eu começo a ficar ansioso que eu não consigo atingir aquilo que o outro está atingindo, ou até atinge, mas aquilo não faz sentido. Eu já cansei de receber no consultório gestores, CEOs, presidentes de empresas, pessoas que dedicaram 20, 30 anos de carreira para conquistar o cargo A, B, C, D, conquistaram, atingiram patamares financeiros altíssimos, patrimônio altíssimo, mas o vazio interior está ali. A angústia, a tristeza, a depressão, a ideação suicida, ou a custa dos relacionamentos. Está dentro de casa, tem a família, mas as pessoas não se relacionam. O filho não conhece o pai não conhece o filho. Então, assim, nem tudo é sobre dinheiro, mas também viver com propósito não quer dizer que você está abrindo mão do seu conforto, da sua felicidade, da prosperidade, da abundância. Mas até o conceito de prosperidade e abundância é seu. É aquilo que, a sensação de que nada te falta. Mas a partir desse conhecimento, quem sou eu? O que é importante para mim? O que é essencial para mim? O que eu não negocio? Com essa clareza, a gente consegue colocar essas atividades, essas 12 áreas aí. Porque você vai ver que tem um monte de coisa que não precisa aparecer aí. Você vai colocar o que é essencial para você. O que é dos outros não precisa estar na sua agenda. O que te pesa não precisa estar na sua agenda. O que você faz na marra, por obrigação, num processo de transição, você vai soltando e daqui a pouco não precisa estar na sua agenda. Hoje eu tenho a graça de poder dizer que eu faço 100% do que eu faço tem sentido. Eu vou falar, de vez você só faz coisa legal, sua vida é um mar de rosas? Não, não é. Mas eu não faço nada por obrigação. Eu não faço nada que eu a contragosto. Eu não queria estar fazendo isso aqui, mas eu tenho que fazer, não faço. Mas eu faço a parte difícil, eu faço a parte desgastante, eu encaro processos profundos e desafiantes a serviço do meu propósito. Tá tudo intencionado, tá tudo ligado a esse propósito, tá tudo com sentido e com direção alinhada ao que eu quero construir para minha vida. E assim tem sido nos últimos anos. Se eu pegar a minha vida de 5 anos atrás, quando eu passei por um processo de coaching como esse, o que estava escrito lá, falei isso na primeira aula. Hoje é a vida que eu vivo, 5 anos. Inacreditavelmente, em 5 anos, hoje eu vivo a vida que um dia eu escrevi num papel, há 5 anos atrás. A velocidade que isso aconteceu, e eu vi isso acontecer várias vezes com os meus clientes, quando a gente faz esse alinhamento do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente é, com o que a gente faz, com o que a gente executa, com sentido, com direcionamento, com foco, com consistência, e mais, porque trabalhar com propósito é esse alinhamento, estar alinhado com a vontade do todo para a sua vida, ou o que o todo, o Deus, o universo quer realizar através de você, essa potência vem, essa fluidez vem, as sincronicidades vêm, e as coisas caminham num fluxo muito diferente de quando a gente está dando murro em ponta de faca e tendo que, às vezes, estar fazendo as coisas na marra com um nível de esforço muito grande e os resultados não são proporcionais. Sempre vai ter empenho. O empreendedorismo com propósito exige empenho, mas não é essa coisa do esforço descomedido, daquela coisa que te esgota. Você está nesse lugar, você está conectado com alguma questão de escassez aí, mais do que com uma verdadeira prosperidade e abundância, que é um direito nosso, né?
Então, fica parecendo um papo assim, muito lindo, filosófico, cor-de-rosa, que eu recebo muito essa crítica, mas você acredita num mundo cor-de-rosa demais. Só que hoje é a vida que eu vivo, então se ele é rosa, azul, amarelo, preto com bolinha roxa, não sei. Esse é o mundo que eu vi acontecer. E eu vi acontecer várias vezes. Então essa crítica já não cola mais para mim, porque é vida vivida, não é coisa que eu li no livro, eu li muito, mas um dia eu escolhi executar tudo que eu li, colocar em movimento. Por isso o nome da mentoria é Sua Essência. Vai trabalhar o autoconhecimento, conhecer a sua verdadeira essência. E o outro desafio é colocar essa essência em movimento. Porque não vai cair do céu, a gente que vai ter que pegar no chifre do boi e fazer acontecer. Mas tem fluxo. A grande diferença do empreendedorismo com propósito que eu sinto é esse, você tem outros retornos, não é só o financeiro. O financeiro também é importante, como eu disse, você não está abrindo mão dele, não estamos fazendo voto de pobreza aqui não. Mas o retorno do quão é gratificante ler essas mensagens, do quão é gratificante saber que eu estou impactando com essa aula a vida de alguma mulher, que isso aqui, se alguém aqui sair transformado, ontem eu fiz uma palestra na igreja, se uma pessoa sair de lá e aplicar aquilo que foi falado e aquilo mudar a vida dela, para mim fez sentido. É um retorno muito importante para mim, que faz sentido e faz a minha existência ter sentido. E aí é isso aqui que a gente vai fazer semana que vem, mas aí eu preciso que vocês mapeiem a roda da vida e o Ikigai para a gente construir isso aqui semana que vem. Se você quiser começar a rascunhar a distribuição, acordar a tal hora, levar a menina na escola, dar almoço, fazer almoço, o tempo de deslocamento de uma coisa para outra, o tempo que você dedica para cada área do seu negócio. Por exemplo, eu atendo como mentora terça, quarta e quinta, das 14 até as 20 horas. Então, esse aqui é o meu bloco de atendimento mentora, por exemplo. Eu até colori ele, pinto ele assim, coloridinho. Aí, terça e quinta de manhã, eu não atendo. Mas é o dia que eu, por exemplo, eu dedico às coisas da casa. Alguma manutenção, dar uma geral na casa, fazer um supermercado, alguma coisa nesse sentido, fica aqui. Uma reunião extra, alguma coisa, um médico, alguma coisa que eu precisar marcar. Isso aqui foi construído ao longo dos anos, tá, gente? Por isso que hoje é mais fluido, mas não foi assim sempre. Antes tinha muitas outras coisas aqui. Tô falando da minha vida atual hoje. Segunda-feira eu vou para yoga essa hora, quarta-feira, porque yoga é um negócio que mais me alinha. Se eu sair da yoga, se eu negligenciar isso, me desorganiza toda a fluidez da minha vida. Então, aqui eu dedico a esse tempo, essa rotina matinal. Eu comecei tanto a aplicar a rotina matinal, isso fez tanto sentido para mim, que com o tempo eu fui migrando meu trabalho só para tarde, e de manhã eu dedico a essas coisas da vida pessoal. À tarde da segunda-feira, eu dedico à parte financeira, gestão, estratégia do meu negócio. Sexta-feira é um dia que eu também não atendo consultório. Aqui eu faço alguma coisa extra de reunião, os dias que eu encontro com a Mari aqui, ó, gente, tá vendo? A Mari já sabe que vai ser sexta-feira, porque os outros Eu dias... já ia dizer, olha, sexta-feira tu pode parar, que Então, sexta-feira... quando ela fala, a gente já sabe que é sexta-feira, porque eu já sei na minha cabeça que os extras da minha vida vão vir para sexta-feira, porque os outros dias já estão tratados com muita responsabilidade. Então, a minha yoga eu trato com a mesma responsabilidade que o meu cliente CEO, ou a minha reunião com a Mari, que às vezes é para falar sobre o BW7, às vezes é só para a gente tomar um café, almoçar e falar besteira. Mas a gente está ali também, né, tendo esse momento. Então, a sexta-feira à tarde também é um tempo que eu dedico ao criativo do meu negócio, executar, por exemplo, escrever post, pensar texto, montar palestra. E o fim de semana, ter fim de semana, né? Ter, ali eu também às vezes marco um evento ou outro, quando tem eventos, mas na gestão do tempo, ter aqui as minhas pausas, aquilo que me nutre, o tempo de cultivo da espiritualidade. Então aqui tem a igreja, na quinta-feira à noite também tem um evento que eu vou na igreja. O que eu estou dizendo para vocês aqui? Trazer para cá a sua realidade. Quando você começa a escrever, você vai vendo que ou vai ter coisa demais num dia só, você vai ter que distribuir melhor, ou você vai ver nitidamente onde tem uns buracos que você está perdendo tempo. Você poderia otimizar melhor o seu tempo. E aí você escrever aqui também a hora do acordar, a hora de dormir, a rotina no final do dia, que ler, desacelerar, diminuir as telas, cuidar de você como um todo. O desafio, trazer cada área da vida para esses dias aqui, lá da roda da vida. A espiritualidade precisa aparecer, a criatividade precisa aparecer,
o tempo que eu dedico ao desenvolvimento intelectual precisa aparecer aqui. E aí, quando você vai vendo que tem coisa que pode sair, que tem coisa que você precisa remanejar melhor, aí você visualiza isso. Então, quando começar a fazer, faça lápis, porque você vai apagar isso aqui várias vezes até ele sair. Você vai talvez fazer um rascunho até sair um que você vai aplicar. Quando começar a aplicar, você vai ver que você ainda vai ter que mexer algumas coisas, ajustar até que entre uma coisa que você sente que fluiu, que você conseguiu encaixar tudo, que uma coisa para o negócio também, vamos pensar aqui, vou pegar, qual que é o negócio da Elizabeth? Ou da Adilene? O que vocês trabalham? Fala para mim aqui. Falar com elas também, que tá só a Mari aqui participando. Ou a Carol, quem que quer? Vou. Se manifestem, meninas. A Adilene tem uma papelaria. Então, vou falar aqui, você não vende só papel, você não está ali só vendendo produto, você tem o seu momento que você precisa ser gestora, tem o seu momento onde você precisa ser estratégico, tem um momento que você precisa cuidar do marketing, você precisa cuidar das finanças, não sei se você tem pessoas fazendo isso ou se você ainda é empreendedor igual eu, que faço um pouquinho de cada coisa, né? A Elizabeth Laceira, ela senta para produzir, ela tem que ter o tempo de ir lá no fornecedor comprar os produtos, ela tem que ter o tempo de mapear esses fornecedores. Então, são funções diferentes, momentos diferentes do negócio que precisam aparecer aqui. Então, por exemplo, a Elizabeth vai falar, eu vou lá na região que vende os tecidos na segunda de manhã, porque eu sei que é mais tranquilo. Ou, sei lá, quarta-feira. Eu gosto de ir no supermercado segunda-feira de manhã, porque não tem ninguém. Eu não vou no supermercado sábado, gente, eu vou perder tempo. Eu não vou no salão de que está lotado, eu vou segunda e terça. Quando eu vou, porque isso é uma coisa que eu já fui delegando, porque eu, enfim, fui ajustando, porque essa vida de home office a gente não precisa tanto disso. Então, assim, fazer um uso inteligente do nosso tempo. E aí você vai vendo que eu preciso distribuir dentro do meu negócio blocos de tempo para cada função dentro daquele mesmo negócio. Então, o dia que eu vou no fornecedor, o dia que eu converso com o fornecedor, o dia que eu vou captar cliente, o dia que eu vou produzir laceira, não sei se é você que produz, Beth, eu preciso sentar para produzir. Então, organizar a mesa de trabalho, produzir, executar aquela parte ali. Só que o seu negócio não é só esse. Depois que está pronto os laços, você precisa vender, você precisa captar clientes, você precisa fazer uma feira, você precisa, não sei se tem uma lojinha, enfim. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Esse conceito de bloco de tempo, ele transformou a minha vida. Quando eu separei bloco de tempo mãe, bloco de tempo psicóloga, bloco de tempo família, bloco de tempo esposa, bloco de tempo, sabe? Eu fui conseguindo gerir a minha vida insana, que era lá em Goiânia, que eu acordava às 5h30 da manhã e dormia meia-noite, por isso eu esgotei. Mas eu geri e fiz uma transformação muito grande na minha vida nesse processo, e depois eu fui ajustando. Então, quando eu percebi que eu estava esgotando, eu fui tirando coisas, eu fui colocando a yoga, eu fui colocando atividade física, fui colocando um tempo livre, e fui fazendo essa gestão. Foram 5 anos, não é de uma hora para outra. Mas quando eu vi, eu estava vivendo uma nova vida. Quando eu percebi, a minha vida tinha se transformado. Lógico que transformar a vida, a nova vida vai te custar o desapego da velha vida. Foi um processo de muito desapego. A Mari sabe um pouco do que já rolou. Todos nós temos a nossa história. Mas vale muito quando você vê que você está vivendo algo que você planejou, que faz sentido para você. Que hoje, quando eu saio aqui e caminho aqui e estou de chinelo pisando na areia e vou tirar uma foto do meu pé cheio de areia de Havaiana, esse é o meu conceito de sucesso. Isso, para mim, estava na minha foto de conceito de sucesso. E talvez não faz sentido para mais outras pessoas. Tem gente que nem de areia gosta, mas fez sentido para mim. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com energia, eu saio completamente esgotada muitas vezes do meu atendimento, eu preciso ter um lugar onde eu me renovo. Então, ali é o meu reset. Faz sentido para mim. E vale muito. Tudo que eu precisei desapegar, saber que eu posso hoje ter esse privilégio. Mas isso faz sentido para mim, né? Não precisa fazer para vocês. Agora, o que faz sentido para você? O que te recarrega? O que te reabastece? Tudo isso precisa aparecer na sua agenda. E aí você gere tudo o que você faz, só que com mais inteligência, sem esgotar, e sem se esquecer. Você aparecendo na sua agenda. Isso muda tudo, porque é autocuidado. Com autocuidado, a gente tem mais energia,
a gente se prioriza, a gente passa a se amar, a se gostar, a se respeitar. Isso impacta o nosso negócio, as nossas relações, a nossa família, a nossa forma de ser mãe, a nossa forma de ser gestora, a nossa forma de ser empresária. E, enfim, será que vale a pena? Pergunto para vocês, a gente inserir novos hábitos na nossa vida e aprender a fazer isso aqui, que às vezes é chato pra caramba começar a escrever, e que saco essa Ludmilla me falando para fazer esse negócio aqui, mas eu só te digo, faça. E faça assim, ó, no papel, com papel e caneta, lápis, porque o seu cérebro está trabalhando de uma forma diferente que quando a gente faz isso de forma digital. Depois você vai levar isso para sua agenda física. Eu uso agenda física, eu sou das antigas, nascida em 1980, então eu não vivo sem isso aqui, ó. Cadê a câmera? Né? Dessa programação semanal que hoje já está cravada no meu cérebro, antes ela ficava escrita aqui, ó, daí na minha cara. Aí ela vem para cá, então eu vou planejar minha semana de acordo com o que eu organizei de bloco de tempo. Tem pessoas que a agenda do dia a dia se dá melhor com a agenda digital, porque integra com outras agendas, isso funciona muito bem. Eu vejo que funciona muito bem para os meus clientes homens, eles geralmente gostam mais da agenda digital. Eu gosto da agenda analógica, então se adapte, mas tenha também a sua agenda do seu dia a dia. Pessoal, esse foi o recado da nossa aula de hoje. Quero deixar aqui uma abertura para perguntas e respostas, se fez sentido, se ficou alguma dúvida, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu quero deixar também um convite para vocês que está nascendo, quase parindo, quase dando à luz, esse projeto que é a mentoria em grupo, Sua Essência em Ação, para te ajudar a ter consciência, clareza e coragem para tirar os seus sonhos do papel e desempenhar o seu papel no mundo, em colaboração com o BW7, para vocês, mulheres empreendedoras do BW7. Na nossa próxima aula, eu passo mais notícias sobre esse grupo que está nascendo, onde a gente vai aprofundar toda essa conversa, mas semana que vem ainda tem a nossa aula. E para vocês que estiverem aqui, quem estiver participando do BW7 vai ter condições especiais para essa primeira turma. Então, esse foi o spoiler, e agora eu abro para perguntas e respostas, e vamos lá, fez sentido para vocês esse tempo que a gente passou juntas aqui? Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Meninas, falem alguma coisa, o que vocês acharam? Para mim faz todo sentido, né? Primeiro, eu sou analógica também, eu sou da agenda do papel. A Adleni, que foi de telecom, ela sabe muito bem que muitas vezes a gente fazia pesquisas de resultado de trabalho e eles pediam muito para... Eu asmei. Asmei. Boa, Beth. Né? Muitas vezes a gente, para fazer levantamento de fluxo de trabalho, a gente passava assim alguns dias colocando o que a gente fazia desde o momento que sentava na cadeira até a hora de sair, né? Então o tempo é realmente preciosíssimo. Eu me coloco, né? Na minha agenda, eu me escolho, me coloco mesmo assim, tenho o meu tempo, faço a gestão de mim. Isso muda o mundo, gente. Quando você começa a cuidar de você, cuidar das 12 áreas da sua vida, não sobra tempo para falar dos outros. Não sobra. As pessoas que fazem fofoca, que estão falando da sua vida, você não dane-se, meu filho, fala o que você quiser, pensa o que você quiser, eu tenho mais o que fazer. Estou aqui organizando a minha vida, meu futuro. Então, isso é uma maneira da gente mudar o mundo, quando cada um cuida da sua vidinha. Literalmente, cada um cuidando da sua vidinha, sobra tempo para viver bem. Isso. A comecei a me colocar tem pouco tempo. E esse pouquinho já faz diferença. Eu lembro quando eu tinha filho pequeno, o Davi nasceu, o Gabriel tinha 8 anos. Então teve uma fase que o Gabriel era criancinha, mas assim, ele sempre já me ajudou, muito responsável, assim, muito bonzinho, meu. Mas era aquela coisa de 2 crianças em casa, e a minha folga, o meu respiro, era a hora que os 2 estavam na escola. Eu tinha 4 horas para fazer tudo que eu tinha que fazer. E foi aí que eu comecei a valorizar o tempo. Então, nessas 4 horas, eu ia para o consultório. Nessas 4 horas, eu fazia as coisas que eram para mim, meu tempo, meu respiro. Às vezes, era um tempinho que eu tinha de silêncio e aquilo me revigorava. E depois, eles foram crescendo. Hoje, eles moram em outra cidade, estão lá em Goiânia. Hoje, eu não moro com os meus filhos. É um desafio muito grande para mim.
Mas ter feito essa gestão, de poder ter participado muito ativamente da infância deles, hoje é o que me permite a gente ter uma boa relação a 1.500 quilômetros de distância e eles terem a segurança de que eles foram nutridos e são os meus maiores apoiadores desse meu movimento de ter me mudado para Navegantes. Vamos lá, ouvir as meninas. Já está dando um bom resultado. Você começa a ver resultado, né? Um pouco tempo que a gente cuida melhor da gente. Deixa eu escutar, diz a Elizabeth. Asmei, vamos lá. Carol, quer falar alguma coisa? Mari? Super importante e esclarecedor. Obrigada, porque nunca pensei que uma conversa fosse frisar pontos necessários da vida. Minha roda está bem comprometida no bom sentido. Muito bom. E a gente olhar, né? Às vezes você identifica coisas que dói um pouquinho. Ai, meu Deus, tá ruim, não gostei, preciso dar um trabalhão. Mas a roda, ela te ajuda a saber por onde começar. Isso é bacana também. Essa é uma das funções da roda. Você não precisa atuar nas 12 áreas. Atua nessa que é necessária agora. Daqui 6 meses você faz a roda de novo e atua nessa nova área. E essa é uma atividade que você pode fazer sempre, a cada 3 meses, a cada 6 meses. E aí a gente vai ajustando. Obrigada, Carol. Você também é maravilhosa. Que bacana, meninas. Sejam todas, assim, eu fico muito grata, né, Mari? Porque a ideia é a gente estar lá no café, desenhando as coisas no planner, no guardanapo, e é muito gostoso quando a gente tira a ideia do papel, né? Eu gosto de falar esse termo, traz para o papel. Você quer tirar seus sonhos do papel? A primeira coisa, põe no papel. E é do papel que a gente tira. E aqui a realidade está sendo realidade pela presença delas, né? Assim, é só a gente conversando aqui, não fazia muito sentido. Exatamente, exatamente. Só para vocês, eu já ia dizer, só para vocês entenderem, tá aí, esses são os resultados dos nossos cafés, né? Aqui, geralmente a gente faz sexta-feira à tarde. Tá aparecendo aí que eu não estou me vendo. Tá aparecendo. Aqui, esse foi o rabisco da sexta-feira aqui. passada. 3 aulas gratuitas, mentoria em grupo BW7, isso aqui deve ter tido aqui um mês e meio atrás. E aí é isso, gente, põe no papel os seus sonhos, seus projetos, seus objetivos e ouse, né, colocar em movimento. Parece umas doidas que acreditam. Não, mas exatamente, tem umas loucas que entram na nossa loucura, e isso é legal, né? Porque mal a gente sabe que a nossa loucura está precisando ser escutada por outras pessoas, que nem é tão loucura assim. Mas é a nossa Entendeu? autenticidade, né? É a nossa verdade, e eu acho que a gente vivendo nisso, porque hoje eu inspiro outras mulheres, mas eu sou muito inspirada por grandes pessoas, homens e mulheres, que me incentivam, né? Então a gente está sempre que buscar essas pessoas que nos mostram que é possível dar um próximo passo e pensar toda essa estrutura dentro da mentoria. A gente sai da mentoria com uma rota de ação. Depois dessa planejamento semanal, a rota de ação, ela te ajuda a entender qual é o próximo passo. Porque, assim, a gente tem sonhos, objetivos de médio e longo prazo, mas às vezes fica tão grande também que você, ai, meu Deus, é muito. Não vou dar conta, não consigo. Só que quando você organiza isso numa gestão de tempo, com planejamento, com técnica para fazer isso, você tem clareza do seu próximo passo. Você dá o próximo passo, sobe um nível, sobe um degrau. Daqui a pouco você sobe o outro, daqui a pouco você sobe o outro. Do terceiro, quarto degrau, você tem uma nova visão, aí você calcula de novo. Se precisar, recalcula a rota, mas quando você vê, você tem a clareza do norte, se precisar desviar a rota e recalcular, você sabe onde você está indo, você tem clareza desse destino, é igual o GPS. Eu coloquei lá onde eu estou, onde eu quero chegar. No caminho tem uma obra, tem uma interrupção do trânsito, recalcula a rota, mas você não muda o lugar que você quer chegar. Então, esse é dentro da mentoria, a gente clareia muito bem isso também. Então, você passa a ter dias intencionados, estratégicos. Lógico que a vida a gente precisa ter essa abertura ao inesperado, e foi no inesperado que eu conheci a Mari e a Carol. A gente tem que se colocar em movimento e essa abertura para o todo também trazer respostas que às vezes estão para além da gente, mas a nossa parte, que é a nossa tarefa organizar, a gente organiza. E as coisas facilitam, inclusive essas conexões. A Beth está dizendo gratidão, Mari, você também é um amor.
É mesmo, é um amor em movimento, Oh, essa pessoa. De uma paciência admirável, muito obrigada. Vejo que preciso equilibrar muito o meu emocional, ainda não sei lidar bem com isso. Quando a obrigada, gente se Beth. acolhe, já é algo muito legal que a gente está fazendo no nosso emocional, né? A gente se validar, a gente se respeitar, reconhecer nossas emoções. Isso me deixa triste, isso me deixa com raiva. Aqui eu estou desrespeitando um limite. É imprescindível que a gente investir nesse lugar do autoconhecimento, da gestão das nossas emoções, principalmente quando a gente lida com pessoas. Quando a gente lidera, quando a gente lida com cliente, quando você tem responsabilidade com outras pessoas, porque aí a inteligência emocional passa a ser um diferencial, né? E são esses desafios que nos convidam a olhar para isso, a ler sobre isso, a estudar sobre isso e a melhorar nesses aspectos. Coisas que a gente não nasce sabendo mesmo, não, e ninguém ensina, nem na escola, nem na família, salvo algumas exceções. Então, são coisas que a gente vai aprendendo na jornada mesmo. Quer fazer alguma consideração final, Mari, Carol? Alguém quer dizer alguma coisa? Fiquem à vontade. As meninas querem falar, eu falo o tempo todo, né? Presta atenção, né? Mas enquanto elas começam elas pensam o que elas vão falar, colocar no papel faz uma diferença muito grande. Você começa a visualizar aquilo que você realmente quer, né? Já é a primeira E materialização. Se você é a nem primeira coloca no materialização. papel, quer dizer que você, no fundo, você não acredita muito nisso, não. Quando você já Exatamente. tenta colocar no papel, meio que já é um compromisso com você. Você pode mudar, você pode ajustar, mas aquilo ali te ajuda a Isso. organizar. Tem gente que tem É, muitas ideias, pessoas criativas, tipo a Carol, por exemplo, que é uma pessoa criativa, mente de artista, geralmente tem 1.000 ideias, é. mas nem são essas 1.000 ideias que vão ser aplicadas. Então, eu ponho as 1.000 ali e vou vendo qual que faz sentido, qual que realmente eu vou focar nesse momento. Começo a organizar ela, a desenvolver. Então, trazer para o papel faz muita diferença. Inclusive, faz parte da mentoria o planner Sua Essência em Ação. Então, quem entrar na mentoria vai ter o planner, a princípio ele é digital, mas ele vai nascer esse planner físico ainda, ele já está construído, essas ferramentas que vocês receberam aí fazem parte já do planner, a versão digital dele. Então, é mais um presentinho para quem estiver aqui amanhã não, na nossa próxima aula, e escolher fazer parte do grupo Sua Essência em Ação, mentoria em grupo, exclusiva para as mulheres empreendedoras do BW7. Amanhã a Mari tem evento, vai chamar mais É. mulheres. Se essa conversa fez sentido, convida outras pessoas. Digam para mim, meninas que estão aqui, por que valeu a pena esse nosso tempo juntas? O que que você leva dessa aula? Só que agora em uma palavra. Já vai eu de novo, presta atenção. Meninas, por favor, antes, a Gleni fica a dica, né? A Gleni fica a dica do planner, tá? Vai pensando no planner aí, porque a Gleni já Ó a está collab, lidando ó uma collab surgindo. uma collab funcionando, exatamente. A gente já tem uma collab funcionando aqui, tá? Então, já fica a dica de ir pensando no planner, como é que vai ser, né? A Carol pode até imaginar já esse layout que ela ama Já planner, tá? temos o designer e a Ama, empresa já temos. produzindo, olha só. Isso A é Carol, propósito, isso é viver com isso é propósito, propósito. empreendedores com propósito, colaboração, essas sincronicidades, isso é muito real. É real, é exatamente isso, né? Então a gente, literalmente, você coloca no papel, começa a trabalhar nisso aí, muito bem, tá vendo? Só a Dani já vai pensar, E eu Carol já vai não é sobre começar. pensar, respira e sente. O que que vem? É, O que você sente aqui, ó, é no campo do sentir. O que que você leva dessa aula de hoje? A minha palavra tá aí, ó. Pode ser no chat, pode aparecer no ó, vídeo. eu gosto muito de ressignificar, sabia? Assim, você pega, Ressignificação, ressignificar, sabe? muito Você, bom. você pega muita coisa, inclusive dos planos, né? Dos sonhos, dos propósitos, daquilo que você realmente quer. E quando foge uma coisa ou outra ali daquele, digamos assim, daquele direcionamento que você quis, você ressignifica. Pega aquilo ali, dá uma ressignificada, de repente você até tira uma coisa muito boa daquilo, né? Então, para mim, é ressignificar. Hoje é ressignificar.
Muito bom. A Adilene diz aqui, ó, duas palavrinhas: mudança e coragem. Bacana, Oh, muito bom. muito bom. Isso é ressignificar, né? Aquilo que aconteceu É, não me define. Eu escolho é. fazer diferente, eu escolho dar novas respostas, eu escolho criar novas memórias. Isso aí é a gente transformando. Muito bom. A E Beth, essas. Isso, falta a Carol, Beth. A Beth está pensando. Carol, a Beth está pensando também. Imagina só, você. O evento de amanhã, eu tinha pensado em junho, né? Mas até então, assim, é algo que você pensa, você coloca no papel, peraí, como é que eu vou realizar? Vou comprar, a primeira coisa, eu vou comprar a minha viagem. Viaja e planeja o restante. Então, você começa literalmente a materializar aquilo que você coloca no papel. Coloca no papel, mentaliza e e vai movimenta. e Movimenta o movimento. corpite, E movimenta movimento. as ações, o É, network. movimento. Muito bom. Movimenta que acontece. Pode ter certeza disso. Então, meninas, fica aqui o convite para o nosso próximo encontro, sabendo que vamos ter uma oferta especial para vocês aí também, um convite muito lindo para a gente aprofundar toda essa conversa, e trazer para vocês realmente assim algo que eu tenho convicção de que transforma a forma como você lida com você mesma, com o seu tempo e com todos os seus sonhos e objetivos, né? Porque quando você vai trazendo para o papel e vai colocando o movimento, uns 2 meses atrás, uma menina que participou da imersão, de sua essenciação em janeiro desse ano aqui em Navegantes, ela colocou lá no nosso grupo que ela tinha intencionado montar uma loja física, ela tem uma loja de acessórios. E ela falou, Lúcia, eu tinha colocado isso como uma meta para daqui 2 anos. Em 7 meses ela montou a loja física. Então, por conta da força desse alinhamento, do colocar no papel, do se empenhar. É muito lindo, são muitos testemunhos, muitos depoimentos, assim, de que isso acontece, que isso é real, quando a gente não desiste dos nossos sonhos, não tem como eles não se realizarem, só questão de tempo. Então, meninas, muito É. obrigada. Também a palavra gratidão aqui por esse momento. A gente vai encerrando essa nossa segunda aula. Espero vocês quinta-feira, às 20 horas, com esse convite também. Mari, bom evento para você amanhã. Que semana que vem você consiga trazer mais pessoas para cá. A gente vai trabalhando para trazer mais e mais mulheres para o BW7. Para quem curtiu, quer conhecer, sabe um pouco mais sobre o meu trabalho, se interessa às vezes de contratar a mentoria individual, que é um processo onde a gente vai olhar muito de pertinho para você mesma como pessoa, para o seu negócio. Para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, meu site é ludmilalima.com.br. No meu Instagram, ludmilalima.pc, eu compartilho muito conteúdo, às vezes recompartilhando de outras pessoas, mas sempre trazendo pílulas de consciência, né, para esse olhar, de olhar para a gente com essa visão integral de cuidados com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas emoções e com a nutrição do nosso espírito, do cuidado com a nossa própria energia. Falo também sobre empreendedorismo com propósito, enfim. Tudo isso que eu vivo, amo e acredito está lá todos os dias sendo compartilhado. Então, a gente pode, se vocês tirarem foto, quiser marcar essa aula, qualquer coisa lá, me marque, eu reposto, a gente vai fazendo esse movimento de passar essas notícias e essas altas vibrações para mais pessoas, que mais mulheres possam conhecer essas possibilidades, porque eu acredito muito nessa força dessa conexão, dessa colaboração entre mulheres como uma boa parte da mudança desse mundo. Muito obrigada, meninas. Eu falo um monte também, sou igual a Mari, né? Obrigada, E vamos lá. Ludmila, muita luz para você. obrigada, Beth. Bem explicada. Recebe e passa de volta. É um fluxo aqui, É um fluxo, é um fluxo. é um dar e Ah, receber, um fluxo da abundância. Obrigada, meninas. Boa noite. Estou para vocês. A gente se vê semana que vem. Tchau, Mari. Bom evento, viu? obrigada. De Beijo, vibes para te você. mantenho, amém. Te mantenho informada, tá? Vamos Ah, falando. só para fazer um parêntese aqui rapidinho. Semana que vem, quem vai estar na nossa live vai ser a Aline, do Que Peregrino legal. Hostel. Então, ela vai trazer uma prática, na verdade, para a gente. Ela vai fazer uma collab bacana com a gente também sobre uma prática chinesa, né? De
um exercício muito bacana que ela quer fazer com a gente. E aí ela vem falar um pouquinho sobre a vida dela, né? Que saiu de médica veterinária e de doutora em ciência para dona de um hostel, né? E é uma mudança de vida, uma virada de chave, uma virada de chave muito grande, uma mudança muito radical na vida dela, mas ela tem muita coisa boa para compartilhar com a gente também. E obrigada, Lud, por ter colocado a Aline em conexão com a gente, né? Vai ser também um momento muito bacana. A Adleni espero amanhã, a Adleni estará com a gente amanhã no evento, né? Vai ser bem bacana. E até a próxima aula. E a gente se fala, amiga. De norte a sul. Beijo para vocês. W7 na cabeça. Amém. Beijo, Bom gente. descanso. Obrigada. Beijo, Boa gente. noite. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Boa noite.